Janela do Céu. Voltamos com o nosso programa Janela do Céu, onde nós ouvimos aqui a nossa irmã Norma Reginato de Passo Fundo, na verdade irmã de Marau, né? Mas faz parte da igreja aqui, né, em Passo Fundo, inclusive é mãe do nosso presbítero, né, Diego Reginato, que compartilhou conosco das suas experiências, né, quantas coisas Deus opera na nossa vida e quantas coisas precisamos passar para que Deus possa operar, para que Deus possa restaurar a nossa alma. E nós precisamos sempre nos abrir, porque quando nós passamos por tribulações, com certeza tem coisas que Deus precisa trabalhar em nós. Aquilo ali não é em vão. Deus está no controle, sabe medir exatamente aquilo que nós suportamos, aquilo que nós vamos conseguir manter no Senhor, né? Nós vamos conseguir passar por aquele vale, e tudo está sob os cuidados de Deus, porque Deus, Ele nos cuida e Ele sabe tudo que nós precisamos para mexer num lugar do nosso coração onde a presença dEle ainda não está, né? De trabalhar coisas que nunca foi mexido e que é necessário, né? Então, eu gostaria da irmã compartilhar ainda nas suas experiências, né, com filhos, quantas coisas, né, uma mãe sente, passa, né, e ora muito pelos seus filhos, e os seus testemunhos, né, daquilo que Deus realizou. O ano passado foi importante também porque eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Outro fato importante é que o Espírito Santo fala comigo através de sonhos de madrugada. Sempre a gente sonha muito, mas só então eu comecei a ouvir a voz do Senhor, que para mim isso é uma grande graça. E numa madrugada eu tive um sonho horrível, mas esse sonho não estava direcionado para nenhuma pessoa. Mas no dia seguinte o meu filho, que mora no Rio, ia fazer uma cirurgia do nariz. E o sonho era tão horrível que eu levantei imediatamente. Quando vem esse sonho e me dá uma sensação e eu escuto o Senhor falando, eu levanto, ajoelhei e orei. E eu orei pedindo para o Senhor, que eu não estava entendendo aquele sonho, com quem que estava ligado aquele sonho. E eu comecei a perguntar para Ele: Senhor, eu não sei, mas se for do meu merecimento, você vai me esclarecer. Se for do merecimento daquela pessoa ou de alguém envolvido no sonho, você sabe, eu não sei. Se esse sonho não quer dizer nada, você também sabe. E orei, eu disse: Senhor, se for ligado ao meu filho que está no Rio, que vai fazer uma cirurgia, então eu peço que abençoe o hospital, a sala, os enfermeiros, os aparelhos, os medicamentos, o médico, todas as pessoas envolvidas, especialmente o meu filho. Que ele seja protegido, mas só você pode dar essa manifestação. Eu não sei se é com ele, mas se for, se o meu filho merecer, você também sabe. Tudo dentro do nosso merecimento, Senhor. E fiquei orando e conversando com ele. E me tranquilizei. Falei tudo o que eu tinha vontade. Conversei bastante com ele. E voltei a dormir. A cirurgia era de manhã. Era para ser 6 horas a cirurgia. E eu fiquei esperando, orando. Levantei mais cedo, orar, né? Que tudo acontecesse dentro do melhor para a recuperação dele. E esperei até 8 e pouco para telefonar. Aí eu telefonei para minha nora para saber como é que tinha acontecido a cirurgia. E quem me atendeu o telefone foi ele. Eu disse: mas louvado seja Deus, já acordou, já está bem, já está falando. Eu estava feliz da vida que ele falando comigo. Então, digo, não foi nada com ele de ruim, né? E ele disse: mãe, eu estou morrendo de vergonha. Eu disse: o que aconteceu? Eu não fiz a cirurgia. Eu disse: mas o que aconteceu?
Ele disse, mãe, durante a noite eu acordei e eu tive uma ideia de ir para a internet e fui pesquisar. Ele disse algo que me mostrou que eu ia ficar com sequelas para o resto da vida, porque o médico ia tirar um pedaço do meu nariz. E Deus disse, mas Cassiano, por que você não estudou isso antes? Ele é cientista, pesquisador biomédico. Eu disse, por que você não viu isso antes? E ele, não sei. Claro, eu estava entendendo que quando eu falei com o Senhor foi e falou com ele, conduziu para ele acordar e para internet, são as ferramentas que o Senhor usou, porque para convencer um cientista do Senhor não é muito fácil. Então o Senhor mostrou para ele através da tecnologia, através da informação científica. Então aquilo foi uma graça muito grande. E ele sofria de infecção desde que ele nasceu, e ele está com 38 anos. E ele ia fazer essa cirurgia para corrigir esse problema de infecção na garganta. E aquele momento que eu fiz o pedido para o Senhor disse, se for com ele, você vai curar sem a cirurgia. E ele ficou curado. Ele não tem mais infecção. Então, como vamos duvidar da graça do Senhor? E se a gente tem um merecimento, se a gente ora e fala com Ele claramente, e é sincero com Ele, né? Expressa de coração mesmo a verdade que a gente está sentindo. A gente se humilha, né? Vai ali, conversa. Então, para mim, isso foi maior comprovação desse fato. Para mim foi assim, eu não falei nada para ele por telefone, peguei o avião, fui para lá para contar para ele pessoalmente, conversar com ele, para mostrar realmente, né, o poder de Deus. Porque ele é grandioso. 38 anos sofrendo de uma infecção. E agora veio o merecimento. Existe milagre, existe Deus cura. Ele cura mesmo. Mas para isso, nós precisamos ter muita fé, muita oração. Toda palavra é bem-vinda, todas as orientações são importantes, mas nós precisamos, eu sinto a necessidade e a importância de falar com Ele e orar, mas não cansar de orar, não desistir. E a fé tem que ser alimentada todo dia, porque as provações são muito grandes, muito grandes. Isso é realmente, né, a gente não tem ideia, né, do que Deus pode mexer através da oração. É um ponto muito importante que a irmã colocou aqui, porque Jesus disse, né, orai sem cessar, diz lá em 1 Tessalonicenses. Não cessem de orar. Então eu posso orar o tempo inteiro. E o que eu acho extraordinário é que o homem inventou muita tecnologia, né, e aproximou muitas pessoas. E hoje as pessoas estão sempre se comunicando, mas Deus, Ele fez algo muito superior, né? Porque Ele está dentro de nós, né? O Espírito, Ele habita dentro de nós. E esse Espírito se comunica ao Pai, né? E nós precisamos aprender a exercitar esse Espírito, né? Porque a gente exercita tanto a nossa razão, né? A gente está sempre pensando, se preocupando, calculando, tentando prever o que pode acontecer, mas nós temos que exercitar a oração, né? Como mãe, podia se preocupar, ficar ansiosa e ligar, né? E às vezes até ficar... Às vezes a gente cria até certos problemas, né? Por causa disso, mas não. Nós precisamos orar, né? E o Senhor diz que a oração é a base, né, da igreja. As igrejas, elas se erguem, né, através de muita intercessão. Tem até agora, enquanto a irmã falava, eu lembrei daquela passagem que Pedro estava na prisão, né? E toda a igreja dizia que toda a igreja orava para que Deus
livrasse ele da prisão, né? E o anjo foi lá e tirou ele. Mas quando ele bateu lá na porta dele, dizendo, me deixem entrar, que Deus me livrou, Deus respondeu a oração, ninguém conseguia acreditar, né? Porque a nossa oração às vezes não é com fé, né? Não é com esperança, não é com... A gente às vezes ora, mas não acredita tanto, né? E eu gostaria que a irmã compartilhasse um pouco mais das experiências de intercessão, né? De orar, de aquele desenvolver, né? Aquele momento de oração com Deus, né? De oração pela igreja, de oração por todas as coisas, né? Que o Senhor, a oração é algo muito importante, né? Com certeza. Assim, eu preciso ouvir muito ainda a voz do Senhor, a presença do Espírito Santo. Tive vários outros sonhos que também foi através da oração. Uma noite eu sonhei que o meu cérebro estava sendo afetado, o meu. E levantei, porque eu disse, o Senhor fala, eu entendi agora. E orei para o Senhor, digo, se é comigo, quem quer que seja. Mas durante a noite, a gente está dormindo, cansado, com sono, é difícil ter esse movimento de levantar para orar. Esse eu acho que é o momento mais difícil que tem, de decidir, tomar uma atitude. Eu vou ajoelhar e vou falar com o Senhor. Então ali também eu conversei com ele que eu não sabia com quem estava acontecendo. 2 dias depois a minha irmã teve um problema, que ela perdeu totalmente a memória, desmaiou, passou mal. Foi para o hospital, fizeram todos os exames, não tinha nada. Até que um exame acusou que ela tinha tido AVC. Mas não teve sequela nenhuma. Absolutamente. Ela voltou normal, não teve, nem precisou medicamento, nada. Ali também eu creio que o Senhor foi e providenciou. Os filhos não são nossos. As pessoas não nos pertencem. O carro não me pertence. A casa não me pertence. Tudo é do Senhor. Então, a partir do momento que a gente consegue dizer para Ele, é teu, não é mais meu. Você me empresta, eu estou usando. Sabe, eu me dei conta, eu percebi essa realidade do Senhor. Estamos aqui para quê? Qual é a minha missão? E há momentos em que eu oro, tem um trajeto de estrada onde acontecem muitos acidentes e quando eu passo eu fico orando, mas me dá um ataque de choro. Porque eu acho que eu sou tão pequena para orar para tanta coisa. Mas, gente, então, assim, orar para a cidade da gente, orar para o vizinho da gente, orar para os... Ao invés de ficar criticando o meu prefeito, vamos orar para ele. Ao invés de criticar a autoridade da nossa vida, qualquer autoridade, vamos orar. E também para orar, às vezes não precisa tirar aquele tempo, levantar de madrugada. Onde eu estou, eu posso orar. Eu faço assim. Eu estou na estrada, eu estou orando e não precisa ficar horas. O Senhor é rápido. O Espírito Santo é luz. Mas depende da intenção pura. Eu vejo que quando eu peço com pureza, com a verdade, o Senhor atende. É com convicção. É confiar nele. Se eu estou pedindo, é porque eu confio. Se não ficar simplesmente usando palavras, não tem. E aí tem aquele abastecimento que nós temos na palavra do Senhor, nos encontros, nos cultos, nos estudos bíblicos, no material. A gente está sempre ouvindo. Então isso aí vai ajudando a desenvolver essa fé, a ter essa confiança, a ter um entendimento no Senhor. O que é viver no Senhor? No dia a dia. E lá no culto, orar e louvar é uma coisa, mas no dia a dia, na rua, na prática, nas atitudes, as minhas atitudes onde eu estou mostrando a presença do Senhor. Esse é um pedido que eu faço. Senhor, onde eu estou, não importa onde, qualquer lugar, qualquer lugar, esteja comigo, que eu saiba representar você. Porque se eu estou no Senhor,
Eu sou filha dele, eu sou o vaso dele, eu sou o instrumento dele, eu quero servir ele. E só ele também vai me capacitar. E através da oração. Orando. E pedindo para ele. Porque sem o abastecimento dele, como eu passei vários anos assim, sem ouvir aquela voz dele, eu lia, mas não ouvia. Então, eu orei, não até que Deus me ouviu, mas eu orei até que eu conseguisse ouvir o Senhor, ouvir a voz dele. Porque também se eu oro, quero só que ele me escute. Mas eu senti que para mim abriu assim a minha vida, a minha visão com o Senhor, é quando eu consegui ouvir ele. Ouvir a voz dele, ouvir a mensagem dele, ouvir o que ele quer de mim. Então hoje, se você pensa, Senhor, o que o Senhor quer comigo, né? Nós podemos orar, aonde nós estivermos, né? Tá no ônibus, tá fazendo comida, né? Tá lá fazendo o serviço da casa, não importa, né? Porque Deus está dentro de nós. Então você pode ir ali falar com ele, Senhor, abençoa o irmão tal, abençoa tal coisa, né? Opera na tua igreja tal coisa. Isso nós podemos fazer durante todo o nosso dia, nós vamos estar ali, como a irmã falou, nós temos a oração formal e a oração informal, né? Aquela oração que a gente se prepara, né? Ora até junto com os irmãos, né? Tem um momento de orar, ler, isso também é importante. Mas também tem a oração informal, que é aquela que a gente tá ali, só nós e Deus, né? Compartilhando, tá ali pensando no Senhor, tá ali colocando nossas causas, as causas de Deus, as causas da igreja. Enfim, né? Nós podemos orar durante todo o nosso tempo, podemos estar ali servindo Deus, porque é o que Deus deseja de nós, né? Deus se agrada muito da oração. E tem faltado oração, né? Na casa de Deus. Nós falhamos muito nisso, porque às vezes, por causa da correria, por causa das dificuldades, nós acabamos perdendo aquele contato de ouvir a voz do Senhor, de buscar a direção dele para todas as coisas. E nós precisamos corrigir essas coisas na nossa vida. Então nós chegamos ao final do nosso programa, agradeço a presença de se dispor aqui. A irmã estava lá ajudando na organização do encontro e pôde vir aqui estar conosco, né, para falar um pouquinho do seu testemunho para que haja edificação. Deus abençoe e continue operando e orando bastante, né? Amém? Amém. Então nós ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.